Oi, olha só quem apareceu. Eu sei que eu dei uma sumida, mas eu estou de volta. O último vídeo que eu fiz foi uma atualização, logo quando eu tinha descoberto a gravidez, falando o que estava acontecendo. Hoje é, deixa eu olhar aqui, terça-feira, dia 8 de dezembro. Eu já estou de 7 semanas e 5 dias. E eu vim aqui para fazer o primeiro diário de gravidez, finalmente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as semanas 4, 5 e 6. Não tenho como falar ainda sobre a semana 7 porque ela ainda não acabou, né? Então o meu próximo vídeo vai ser falando sobre a semana 7. Eu tô com a minha agenda aqui na mão, porque fui anotando as coisas que aconteceram, porque senão eu ia acabar esquecendo. Pra quem não viu ainda o vídeo de como eu descobri minha gravidez, eu descobri antes mesmo do meu atraso menstrual. Então eu estava de 3 semanas e 6 dias no dia que eu descobri. Eu vou começar a falar sobre a semana 4. A semana 4 foi do dia 12 até o dia 18 de novembro. Eu sempre mudo de semana durante as quintas-feiras. Se vocês começarem a ver uma movimentação, alguma coisa, o Tommy tá aqui brincando com o brinquedinho dele. Aqui, ó. E daí ele vai aparecer. Mas eu prefiro que ele fique aqui comigo, porque senão ele começa a latir e vai ficar atrapalhando o vídeo. Então, a semana 4 começou no dia 12, né? Foi na semana onde nós contamos para as pessoas, para os conhecidos, que nós estávamos grávidos. Os nossos pais já sabiam. E para as outras pessoas da família, para os amigos, tudo, a gente contou no sábado daquela semana. Foi bem legal, foi bem gostoso, a gente recebeu várias mensagens de felicitações, tudo foi bem legal. O que eu tive de sintoma na semana 4? Os enjoos que eu falei para vocês que eu estava tendo, continuei tendo enjoos leves. Nenhuma vez eu tive enjoo forte, eu não cheguei a vomitar nenhuma vez, são sempre enjoos leves, assim. E principalmente quando eu fico muito tempo sem comer. Sono, muito sono, muito sono, muito sono. Cólica, continuei tendo cólica. E assim, falta de apetite. Na verdade, até hoje, que eu tô de 7 semanas, eu continuo com isso. Parece que nada que eu como tá gostoso, a comida não tem um gosto bom, assim, parece que tudo é meio sem sabor. Nessa semana eu tava bem tranquila, eu tava bem segura, não tinha batido insegurança, eu tava bem sossegada, assim. E a minha pele tava péssima, continua ruim, mas tava pior ainda bem nas primeiras semanas. Não tem muito o que falar, assim, dessa primeira semana, é mais isso mesmo. Aí na semana 5, a semana 5 foi do dia 19 até o dia 25 de novembro. E foi a semana que eu tive a minha primeira crise de choro, de grávida. Na verdade não foi assim sem motivo nenhum, eu tava ouvindo uma música que fala sobre gravidez mesmo. E foi nessa música que eu acabei começando a chorar e aí não parei mais de chorar. Até deixa eu ver se eu consigo colocar um pedacinho dela. Vejo se eu consigo achar aqui no meu celular. 3 meses e o tormento, esse teu sofrimento, eu também já posso sentir. Vê se aquieta o coração pra quando eu... Foi essa música, que é a música 9 meses, ela é linda, pra quem é gravidinha e ainda não conhece, ouça essa música porque ela é muito bonita. E nessa semana começaram algumas coisas ruins, assim, que eu não tinha tido na semana 4. Com toda essa história do Zika vírus e desse mosquito e da microcefalia, eu confesso que eu comecei a dar uma surtada com isso. Porque isso veio à tona bem agora, no comecinho da minha gravidez. E não tem como, né? Eu grávida de pouquinho tempo, isso me pegou bastante. E aí, junto com isso, eu comecei a ter insônia. Até a semana anterior eu estava dormindo super bem à noite, dormia a noite inteira. E nessa semana eu comecei a ter insônia, mas era relacionada à preocupação mesmo. Porque eu conseguia dormir um pouquinho e eu tinha pesadelos e
foi péssima, assim. Teve 2 noites que eu passei praticamente a noite toda em claro, pensando nisso, e comecei a ficar meio desesperada, assim. Então, complicado, né? Então, nessa semana eu comecei a ficar insegura, comecei a ter medo, coisa que eu não tinha sentido ainda. Dei sintomas, assim, eu continuei tendo enjoos leves, a mesma coisa, cólica, a mesma coisa, continuou, falta de apetite, dor nos seios, sede, muita sede, até hoje eu sinto muita sede, o que eu não tenho de fome, eu sinto de sede, assim, e pra mim, na verdade, é até bom, porque eu sempre fui de tomar pouca água, o que é péssimo, né, mas eu não tomava muita água antes, e agora é bom que eu me obrigo a tomar água porque eu sinto muita sede. Minha pele continuou ruim, e o que começou de diferente nessa semana foi dor de cabeça. Eu tinha já enxaqueca antes de engravidar, e eu ainda não tinha sentido, e na semana 5 começou a dor de cabeça power, assim. E uma coisa engraçada que aconteceu foi que eu tive vontade de comer cebola azeda. Sabe aquelas cebolas em conserva, assim, com vinagre de vinho? Eu tava morrendo de vontade de comer isso por ser azeda. Eu tô indo mais pro lado de coisas cítricas mesmo, laranja, mexerica, coisas assim. E eu tive muita vontade de comer cebola, aí eu fui comer com meu marido, né? E da semana 5 é isso. Aí a semana 6, na semana 6 eu fui na farmácia e achei o repelente que os médicos estão indicando para gestantes. Consegui encontrar aqui em Campo Largo, eu não achei. Procurei em todas as farmácias, mas não tinha. Achei em Curitiba, na Droga Raia. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Que é este aqui, ó. É esse, o Exposes Extreme. Então eu comprei ele na Droga Raia. Eu tô usando ele 2 vezes ao dia porque diz que dura 10 horas, né, a proteção dele. Então eu uso normalmente de manhã e assim à noite. Como aqui tá friozinho, tá fácil mesmo de usar manga comprida, tenho usado só manga comprida, calça e mais sapato fechado. E aí eu uso por cima da roupa, na calça, na blusa, eu uso no colo, no pescoço, no rosto, orelha e nas mãos. Então eu comecei a usar o repelente. E eu paguei R$ 49,99, R$50 nele. Eu achei um preço carinho, porque normalmente os outros repelentes são mais baratos, né? Esse aqui é carinho. E assim, ele não deve durar muito tempo não, olha, eu acho que para mais uma semana, mais ou menos. Então, mas fazer o que, né? Tô usando loucamente. E nessa semana teve a Black Friday, né, na sexta-feira. Minha semana começou na quinta, na sexta teve a Black Friday. E eu aproveitei e fiz umas comprinhas pro baby na internet já, dos Estados Unidos mesmo, porque o meu marido foi viajar pra lá, ele tá lá nos Estados Unidos, e a gente aproveitou para comprar algumas coisinhas. Então, eu comprei no site da Carter's e da Gap. Eu aproveitei. Não comprei muita coisa porque a gente ainda não sabe o sexo, então coisas neutras é mais difícil. Então nós compramos mais roupinhas branquinhas, amarelinhas, cobertorzinho, toalha de banho, bodyzinho branquinho, basiquinho. E quando ele voltar, eu mostro pra vocês as comprinhas e falo os preços tudo certinho. Então nessa semana, no domingo, meu marido foi viajar, foi para os Estados Unidos. O Tommy, como sempre, querendo aparecer no vídeo. E ele foi no domingo, dia 29, e ele volta só no dia 20 de dezembro. Eu confesso pra vocês que tá sendo bem ruim sem ele. Ele viaja com bastante frequência pelo trabalho dele. E eu sempre fico triste quando ele viaja, sempre é difícil assim pra mim, porque, né, eu não gosto de ficar longe dele, mas dessa vez bateu o recorde, assim, foi bem difícil, tá sendo bem ruim ficar sem ele. Eu levei ele no aeroporto no domingo de manhã e eu voltei chorando muito, assim, no carro. E eu já começo a chorar só de falar. Eu sei que eu tô mais sentimental por causa da gravidez e tudo. E
é ruim, assim, porque é um momento que a gente esperou muito, que a gente desejou muito, e agora que eu tô grávida, ele sair, assim, de perto, eu fico triste porque parece que ele tá perdendo, assim. São 3 semanas que ele vai ficar longe, mas mesmo assim já é o suficiente pra dar esse aperto no peito. Eu choro praticamente todos os dias. Eu confesso que eu não tenho saído de casa praticamente pra nada, por causa dessa história do Zika vírus aí, porque eu prefiro ficar quietinha aqui. Na minha região não é área de risco nem nada, Curitiba não é, mas mesmo assim eu prefiro ficar tranquila, não quero ir pra lugar que tenha mosquito, nada assim. Eu sou meio assustada, então eu tô fazendo tudo que eu posso. E daí o papai tá longe esses dias. Deixa eu ver o que mais que eu tenho pra falar. Então na semana 6 eu fiz os exames de sangue que o médico solicitou. Eu ainda não passei pela primeira consulta de pré-natal, era pra essa consulta ter sido ontem, mas o médico mandou mensagem que ele estava indo atender um parto e teve que cancelar a consulta. Então minha consulta ficou pra amanhã. Ficou pra amanhã às 9 horas da manhã. Mas aí, na semana 6, eu fiz os exames de sangue que o médico tinha solicitado. E o que eu tive de sintomas? Eu fiquei um pouco mais ansiosa, assim, nessa semana. Acho que pelo fato do meu marido ter ido viajar, não estar aqui comigo, eu acabo ficando um pouco mais triste. E começa a bater ansiedade, e quando eu fico ansiosa eu tenho vontade de comer doce. Até então eu não tinha tido vontade de comer doce, na verdade eu estava enjoando com doce. E nessa semana eu comecei a ter vontade de comer doces. Eu tô me segurando super com a alimentação, tô tentando comer bonitinho, assim, mesmo sem fome, porque eu sei que o bebê precisa, né? O que eu como é o que ele come, então eu não tô enfiando o pé na jaca, mas pela minha vontade eu teria comido doce todos os dias. Continua a mesma coisa, os enjoos leves, as cólicas já não estão tão frequentes. Antes eu tinha todos os dias, agora depende. Eu percebo que quando eu faço mais esforço, quando eu fico muito tempo em pé, o dia que eu trabalho, que eu fico bastante em pé, aí é o dia que eu tenho bastante cólica. Dor de cabeça, power de novo, continuou. Eu ainda estou com dor de cabeça, inclusive, dá pra ver minha cara, tô com olheira, tá péssima, mas é por isso. Sede, dor nos seios. Eu percebi que a minha pele não melhorou, mas parou de sair espinhas, assim. O que eu tenho agora são as marquinhas das espinhas que tinham saído. E o que começou a acontecer foi que eu tenho que levantar a cada 2 horas para fazer xixi. É péssimo. Eu tô dormindo bem, na semana 6 eu comecei a dormir melhor durante a noite, tenho muito sono durante o dia, não tenho energia do mesmo jeito, mas à noite eu tenho muita vontade de fazer xixi e eu acabo acordando por causa disso. Então eu tenho que levantar várias vezes à noite, durante o dia todo também indo no banheiro. Aí, o que não aconteceu nessa semana em específico, mas que eu quero falar assim pra vocês. Eu fiz o meu primeiro ultrassom, mas eu fiz o primeiro ultrassom na semana 7, que é a semana que eu tô agora, então por isso eu ainda não vou falar sobre o exame. Eu termino a semana 7 na quarta-feira, amanhã. Eu quero ver se na sexta-feira, no máximo, eu já faço o vídeo de 7 semanas, porque tem bastante coisa pra falar, porque eu fiz o ultrassom, que foi lindo, tá tudo bem com o bebê, graças a Deus. Batimento a 159 por minuto, tudo tranquilo. E amanhã eu também tenho minha primeira consulta de pré-natal, então eu acredito que vai ter bastante coisa pra eu falar. Quero mostrar pra vocês o creme que eu tô usando pra estrias, que é esse aqui da Palmer's. Esse aqui. Eu tô usando esse, como meu marido tá viajando, né, eu pedi pra ele trazer mais alguns, pedi pra ele trazer aquele Bee Oil, outro olhinho da Palmer's, mais algumas outras coisas, pomada e uns cremes mais consistentes. E por enquanto é isso, né? Então, sobre essas primeiras semanas é isso que eu tenho pra falar. Não tem nada de muito diferente, assim, esse comecinho é assim mesmo. Eu vou mostrar pra vocês a minha barriga agora. Não tem muita coisa ainda, mas vamos tentar mostrar. Tá aqui. Olhando assim não dá pra ver, né, muita coisa, ó.
Durante o dia ela fica pequenininha, mas à noite eu já percebo que ela fica bem grandona. Tem dias que ela estufa mais, tem dias que é mais tranquilo assim, mas é isso então. Na sexta-feira a gente volta a conversar e assim que eu tiver novidades eu volto para contar para vocês. Um beijão, fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!